Bom dia, graça e paz reine na vida de cada um de vocês nesse dia, sabendo que o Senhor preparou algo sobrenatural para que vivamos, juntamente com Ele, novas experiências, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, crescer na comunhão, crescer no amor, nos desenvolvermos no Senhor, desenvolver a nossa salvação. E precisamos entender isso, entender que diante daquilo em que nós somos diferentes uns dos outros, o Espírito de Deus, juntamente com a palavra, ela nos faz unir dentro de uma mesma visão, dentro de um mesmo propósito. E o texto da palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 15, o seguinte, deixa eu ler para vocês. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultavam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante porque Paulo, ele exorta a igreja romana, ele exorta o povo, ele chama a atenção do povo, visando as pessoas, visando uma transformação. Então ele começa falando para aquelas pessoas que são fortes. Fortes em que sentido? Que têm um conhecimento, que têm uma experiência em Deus. E ele diz que nós que somos fortes, nós que temos o conhecimento, nós que temos o entendimento, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, devemos ter consideração pelos fracos, para não agradar a nós mesmos. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Ele fala primeiro que nós temos o conhecimento, e esse conhecimento de Deus, ele nos fortalece. Esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da palavra, nos fortalece, nos faz diferenciados. A nossa visão, ela foi ampliada. A nossa mente foi transformada por essa mesma palavra. E é isso que nos fortalece. O que nos fortalece é a presença de Cristo em nós. É essa presença que nos faz olhar para as outras pessoas com uma maneira diferente. Então ele fala, vocês são os fortes. Então, tenham consideração por aquelas pessoas que ainda não têm o entendimento. E essas pessoas, talvez, queridos, elas estejam dentro dos nossos convívios, das pessoas que convivem conosco todos os dias, de pessoas que estão ao nosso lado, de pessoas que caminham conosco, mas ainda são fracos. Elas ainda não tiveram a mente completamente aberta, transformada pela palavra de Deus. E ele diz, devemos agradar o próximo visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Ele aponta então que, ao sermos fortes, devemos olhar para as outras pessoas para que possamos alcançá-las, visando a vida deles, visando uma transformação, visando um novo nascimento. Essas pessoas fracas, mesmo que estejam dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, nós visamos eles, nós visamos a vida deles para que eles sejam transformados. E ele diz, olha, Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como diz as Escrituras,
Os insultos dos que o insultavam caíram sobre ele. Ele viveu então para fazer a vontade do Pai. Ele não viveu para agradar a si mesmo, mas viveu para agradar o Pai, visando alcançar a minha vida, a sua vida. Então, nesse tempo é isso que o Senhor quer. Sofrer algum insulto, sofrer algum tipo de constrangimento, para que Ele, Deus, Cristo, seja gerado no coração das pessoas. O nosso alvo são essas pessoas. O nosso alvo é promover a palavra, é promover o Evangelho. É tempo de nós caminharmos. É tempo de nós avançarmos dentro de uma vida estabilizada na palavra de Deus. São os desafios que nós precisamos ter e passar por eles e vencê-los. Vencer esses desafios é vencer as nossas vontades, os nossos desejos. E eu oro para que o Senhor então conceda paciência e ânimo e nos ajude a viver em harmonia uns com os outros. Viver juntos, e ele diz assim, até mesmo quando vocês se ajuntarem para louvar, é necessário harmonia, é necessário tolerância, é necessário o amor que nos une, é necessário vivermos Cristo na prática. Quando nós nos reunirmos, o nosso louvor vai subir, a nossa adoração vai tocar o coração de Deus. Em resposta à nossa adoração, Deus ele virá e Deus vai tocar em você. Deus vai ministrar sobre a sua vida. Esse dia que já começou, ele já começou com as propostas de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Por isso, você já é um vencedor nesse dia. Então, viva essa palavra, viva esse momento em Deus, viva as virtudes daquele que nos chamou para vivermos uma vida diferente, uma vida cheia da vida de Deus. Tenha um dia abençoado, tenha um dia repleto da graça de Deus, tendo como alvo a nossa santificação, a nossa separação, a nossa consagração, para que Deus ele possa avistar você, para que o seu cheiro de separação, de consagração, o seu desejo de se separar para Deus, ele venha e te encontre e te envolva, e você seja embalado pela unção da presença de Deus na sua vida. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Graça e paz na sua vida, no seu coração.